E por falar nisso, o governo de Alagoas vai realizar agora às 14 horas uma entrevista coletiva para tratar dessa situação epidemiológica de Alagoas em relação à Covid-19, sobre as medidas de enfrentamento à pandemia. A Maria Maciel está ao vivo nesse exato momento e vai nos trazer essas informações. Maria, você está já sentindo aí a movimentação? O que é que você tem percebido? Claro que as informações ainda não chegaram para você aí, será isso numa coletiva às 14, mas a gente começa a perceber que me parece que o governo, por essa antecipação, vai dar uma apertada então nas flexibilizações, será isso? Então, Wilson, por aqui estão todas as portas fechadas ainda, né? Essa divulgação deve acontecer às 14 horas, mas levando em consideração a situação da ocupação dos leitos de UTI, isso deve pesar e muito na decisão do governo aí para endurecimento dessas medidas restritivas. Há um medo, né, uma apreensão geral com novos fechamentos, né? Tanto do comércio quanto espaços de lazer. Então, todo mundo está nessa expectativa, sem saber o que vem por aí. Agora, diante da situação da ocupação de leitos, né, que está acima de 90%, e também tem uma questão, que são pessoas mais novas, né? Está vendo também uma mudança no perfil dessas pessoas que estão ocupando esses leitos de UTI. Só para você ter uma ideia, nesta quarta-feira, 18 pessoas deram entrada em leitos de UTI em estado grave. E entre essas pessoas, 18 tinham, foram 18 pessoas, e entre essas pessoas, tinha pessoas com 17 anos de idade e com 30 anos. Então, pessoas cada vez mais jovens, tendo aí a doença agravada e sendo encaminhada para a UTI para tratar essa doença tão terrível. Então, existe essa expectativa, a gente não sabe qual vai ser a decisão, mas é claro, desde quando ele anunciou o novo decreto, na última terça-feira, né, a renovação por mais 7 dias, mantendo o estágio atual, né, ele já havia dito da possibilidade, né, que se iria se reunir com os técnicos da saúde, analisar a situação para então ver o que poderia ser feito. A gente sabe que ninguém aguenta mais, fecha e abre, mas a situação realmente preocupa da ocupação dos leitos hospitalares. E essa apreensão, né, com essas novas medidas restritivas que podem acontecer ainda hoje, quem se pronunciou foi o presidente da Abrazel, Tiago Falcão. Ele disse que se reuniu com representantes do governo justamente com medo, né, de novos fechamentos e pedindo aí uma maior fiscalização sobre aqueles estabelecimentos que não cumprem as regras. Vamos ouvir o que ele falou. Em relação aos poderes públicos, estaduais e municipais, pedindo mais fiscalizações para que a gente possa punir somente quem está transgredindo a questão dos decretos de forma individual e não responsabilizando todas as empresas por uma minoria. Hoje são mais de 20 mil negócios de alimentação fora do ar e 20, 30 empresas que estão transgredindo não podem ser porta-voz do mundo desses negócios dentro de Alagoas. Então, com esse aumento das ocupações de UTI, traz uma preocupação muito grande ao nosso setor, de aumento de restrições, de possibilidade de fechamento e principalmente dentro dos sinais que vem mostrando dentro da nossa última pesquisa, que mostra que quase 80% do segmento operou em prejuízo no mês de abril. Então, não é uma possibilidade real para a gente um processo de fechamento ou de restrições. A gente pede que a gente puna de forma individual quem não quer cumprir, e a gente faz um apelo não somente ao poder público, através dessas fiscalizações, aos empresários no cumprimento dos decretos, mas principalmente à população que siga as recomendações de uso de máscara, distanciamentos sociais, não somente dentro dos estabelecimentos, mas nas suas casas, quando vocês fazem convite, às vezes para amigos, familiares, para as reuniões que vocês vão em outros locais, porque é um momento delicado que vivemos e a sua atitude individual pode ser agravante a centenas, milhares, na verdade, de pessoas que dependem do segmento de bares e restaurantes para que estejam abertos e tenham a manutenção dos seus empregos. Só dentro da Abrazel são mais de 10 mil empregos diretos linkados aí aos nossos empresários que são associados à Abrazel. Então a gente faz esse apelo a todas as partes, empresários, poder público e sociedade,
para que a gente possa vencer esse momento difícil e esse mês difícil que vai vir à frente. Esse foi o apelo, né, da Abrazel, mas a gente tem informações do blog do jornalista Ricardo Mota, no TNH1, que fala que, diante aí das apurações dele, o governo deve sim voltar a endurecer as medidas restritivas. Ele fala de voltar à fase vermelha mais dura. A gente está na fase vermelha, mas vai ser mais dura, com o fechamento, redução de horários de comércio e outras também restrições. Isso tudo para evitar um colapso na rede hospitalar. Então, essas medidas a gente continua aqui no Palácio aguardando, então, o anúncio dessas novas medidas por parte do governador do estado, Renan Filho. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Claro que os setores estão bastante preocupados porque eles já viveram momentos difíceis, né, Maria? Né? Estabelecimentos que fecharam, faliram, não conseguiram reabrir as suas portas, demissões aconteceram, né? Inclusive estabelecimentos tradicionalíssimos, né? Tradicionais que acabaram fechando porque não suportaram, inclusive, esse tempo fechado. Mas a situação que nós estamos vivendo é muito complicada, muito delicada e o governador, então, está decidindo nesse momento essa linha tênue entre as atividades continuarem ou então as pessoas, o nosso sistema de saúde colapsar, o que é um risco muito grande. Nós estamos com pouquíssimos leitos disponíveis para UTI. E com essas novas variantes, a tendência dessas pessoas é rapidamente evoluir para um quadro grave e precisar, inclusive, dos leitos de UTI, o que está numa situação extremamente delicada, Maria. Você vai continuar acompanhando, Maria, você volta, inclusive, se Deus quiser, da coletiva, trazendo mais informações também pelas ruas da nossa capital. Muito obrigado pela sua informação e prestação de serviço, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu aproveitar agora, vamos aqui então, vamos acessar aqui o tnh1.com.br para a gente poder trazer para você aqui agora, no blog do nosso querido ídolo Ricardo Mota. O governo decide que Alagoas volta à fase vermelha mais dura. Nós já vivemos isso aqui, né? E vamos agora, infelizmente, vai ter que retroceder pelo que a informação das fontes aqui. Inclusive, o nosso querido Ricardo Mota não tem errado nesse nenhum momento das informações que tem recebido. Alagoas vai voltar para a fase vermelha original com endurecimento do isolamento social. O governador vai anunciar daqui a pouco as novas restrições para tentar evitar o colapso no sistema de saúde, a redução de horário de funcionamento de vários estabelecimentos, bares e restaurantes, inclusive, além de outras medidas consideradas necessárias e inadiáveis, tá? Agora é aguardar para saber quais serão e se serão suficientes. Então está aqui a informação chegando na velocidade em que ela acontece no tnh1.com.br, o seu líder de fato, acessam lá. O nosso querido Ricardo Mota traz a informação que recebeu das suas fontes. Importantíssimo, como ele tem antecipado, inclusive, várias vezes os decretos e tem acertado, inclusive, na mosca em relação a tudo isso, né? O que a gente fala, e a gente tem comentado isso sempre aqui com vocês, é que isso é uma coisa que tem que partir de cada um de vocês. Cada um de vocês tem que fazer a sua parte. Aquilo que eu falo, não fiquem esperando pelo governo do estado, não fiquem esperando pela prefeitura de Maceió, não fiquem esperando que o governo federal faça mágica e consiga proteger a sua vida e a dos seus. Vocês, gente, cidadãos comuns, todos nós aqui estamos na mesma situação, no mesmo barco. Enquanto os estabelecimentos continuam fazendo a sua parte no protocolo, tem pessoas que continuam fazendo festinhas clandestinas, boatinhas guardadas, escondidas. Tudo isso, gente, é a porta de entrada para que o vírus, o que mais ele deseja. Agora eu continuo tocando naquela e batendo naquela mesma tecla. Penaliza-se os estabelecimentos comerciais, tá? Que estão fazendo, é um ambiente controlado, onde ali você pode pedir que a pessoa sem máscara possa se retirar, ou alguém que esteja fora do contexto que possa se retirar, ou colocar a sua máscara e aí seguir os protocolos sanitários. Mas o pior de tudo é que depois de todas essas medidas que fecham, que acabam com a economia, nós aqui de frente, nós olhamos os ônibus passando superlotados. Então, não está na hora de começar a fazer um teste, então, com os ônibus, gente? Façam um teste disso. Mantenham os estabelecimentos abertos e tentem fazer com que os ônibus consigam ter mais oportunidade de atender as pessoas com mais espaço, com menos gente um em cima da outra, numa lata de sardinha. Tentem isso. Fechar de novo, gente, os estabelecimentos comerciais é uma decisão dificílima. Não pensem para você que o governador está achando bom. Vou fechar, que bom, eu gosto de fechar. Claro que não, é ruim para ele. Quanto mais empresas fecham, é péssimo para o Estado. Menos ICM, menos impostos recolhidos, mais dificuldade para os cofres públicos. Tudo isso, além do desemprego, a situação social, tudo é complicado. Mas tem que ser tomada uma decisão. Você tem que escolher entre a atividade comercial
E vidas que vão ficar sendo escolhidas como a roleta russa quando não tiver mais os leitos de UTI. Essa que é a grande preocupação. Por isso a discussão, e eles vão tentar isso até às 14 horas, tentar chegar num consenso para tentar ver. Mas aí, governador, que deve estar nos assistindo agora, ou alguns representantes do Palácio, faz o seguinte, conversa, chama o prefeito para responsabilidade também, chama junto todo mundo. Agora não é hora de se preocupar quem apoia, quem não apoia, se é a favor, se não é a favor. Agora é a hora pela vida. Chama todo mundo junto e diz, ó, vamos mudar a realidade, então, dos ônibus. Os trabalhadores estão enlatados, um em cima do outro, e o vírus está circulando ali. Aí eu estou penalizando, às vezes, o bar, o restaurante, a loja, o comerciante que está numa situação difícil, porque ali ele está com álcool em gel na mão, ele está com aferidor de temperatura, tudo isso ele está controlando, os shoppings, tudo certinho. Em compensação, no ônibus, eu sou trabalhador, eu preciso ir e vir, então eu vou ter que ir agarradinho no outro ali, um lugar onde cabe 40, tem 150 pessoas. Esse é que é o problema. Faça um teste, deixe abertos os estabelecimentos comerciais e tentem abrir espaço com várias frotas, aluguem ônibus, se virem como possam. Gestão é isso, se virem e tragam mais ônibus para trazer mais espaço, tranquilidade e segurança para os trabalhadores. É isso. E eu continuo dizendo, não adianta botar, as pessoas estão com mania de sempre botar a culpa em alguém. Ah, é o governador, ah, é o prefeito, ah, é o presidente da república. Não botem culpados. O culpado maior, o maior vilão de tudo isso é esse maldito vírus, esse desgraçado, esse vagabundo maldito coronavírus. Ele é que é o culpado. Então, o nosso inimigo é o vírus. Nós precisamos fazer com que ele não consiga chegar ao seu objetivo. Qual é? Matar. Transmitir, né? Se contaminando as pessoas e matar. É isso. Esse é o nosso inimigo. Não é a imprensa, não é o governo, não é a prefeitura, não é o presidente da república, não é a OMS, não é nada na China, não é ninguém. É o vírus. Esse maldito vírus é que é o seu inimigo. Então, contra ele, se proteja. Máscara, higienize suas mãos e vamos fazer isso, gente. Vamos abrir espaço para mais frotas de ônibus, nesse momento pelo menos. Não precisa ser para sempre, não. Mas nesse momento, deem oportunidades para que o vírus não se transmita com rapidez com os nossos trabalhadores. São eles que estão sendo contaminados, não é no bar, no restaurante, não, é dentro do ônibus.